Oi pessoal, hoje vim mostrar para vocês como cadastramos clientes e fornecedores. O cadastro de cliente e fornecedor, ele fica aqui na aba de cadastros globais. Tanto a aba de cadastros globais como a aba de gestão, elas estão em todos os módulos, então você não precisa se preocupar em entrar em um módulo específico para encontrar essas duas abas aqui, porque elas estão em todos eles. Então, eu estou aqui, por exemplo, no módulo de materiais, venho aqui em cadastros globais, ela está aqui. Independente do módulo, financeiro, por exemplo, também estará aqui. Então, vamos em cadastros globais e vamos clicar aqui em cliente fornecedor. Temos aqui algumas opções de filtro. Os filtros disponíveis são todos, que eu vou colocar agora para a gente conseguir visualizar. Colocando todos, vamos conseguir ver todos os clientes e fornecedores cadastrados dentro do sistema. Temos também a opção vendedor e comprador. A gente consegue colocar aqui para filtrar por eles, se estiverem associados ao cliente. Temos a opção também de situação, se está ativo ou inativo. A classificação, que diz respeito a cliente, fornecedor ou ambos. Já vou explicar isso aqui melhor para vocês. E também o tipo, se é uma pessoa jurídica ou se é uma pessoa física. Vou colocar o todos aqui para a gente conseguir visualizar. Aqui tem bastante coisa cadastrada, e aí temos alguns exemplos para vocês. Pode ver aqui que a classificação desses cadastrados aqui é a mesma. Ela está como ambas, mas no nosso sistema a gente consegue cadastrar classificando o cliente ou fornecedor de três formas. Ou ele é só cliente, então ele vai estar com um status diferente, ou ele é só fornecedor, ou ele pode ser ambos, que daí é o caso desses aqui que estão cadastrados. Clicando aqui em novo, vou primeiramente mostrar para vocês quais são os campos essenciais para você poder cadastrar um cliente ou fornecedor. Depois eu mostro campinho por campinho. Essa forma geral que eu vou mostrar aqui agora é para ajudar você que está assistindo o vídeo, que gostaria apenas de cadastrar rapidamente seus clientes e fornecedores, e depois você vai aprimorando seus cadastros conforme você finalizar ali a implantação. Então, o que você precisa para conseguir cadastrar rapidamente um cliente ou fornecedor? Você precisa do CNPJ ou do CPF dele, então você também precisa marcar aqui, né, se ele é físico ou jurídico. Nesse caso aqui eu vou colocar o CNPJ da Novara pra gente testar, então eu vou colocar aqui que é uma pessoa jurídica. A gente clica aqui no campo e colamos o CNPJ aqui. Mas você pode digitar ele também. Quando eu clicar aqui nesse botão, ele busca pra gente, e clicando aqui, né, ele busca pra gente todas as informações possíveis que temos ali da Novara, no caso o cliente que eu solicitei cadastrar, né, e ao clicar em fechar, eu posso marcar que sim aqui, e essas informações aqui do cadastro, elas vão diretamente para o cadastro que estou criando. Marquei que sim, e já mandou aqui pra gente o nome. Aqui na questão do endereço já trouxe também as informações do endereço. Ele me trouxe, normalmente ele traz também telefones, né? Nessa vez aqui ele trouxe nulo. Nesse caso copiei aqui a razão social para o nome fantasia. Bom, depois que tenho essas informações aqui que já trouxe da busca, o que é interessante também que eu tenha? Normalmente uma inscrição estadual, caso o meu cliente tenha esse cadastro de inscrição estadual, né? Porque posteriormente, no envio de notas para esse cliente, vai solicitar essa informação, principalmente pensando em notas, né? Importante que coloquemos essa informação aqui de inscrição, caso ele tenha. Ele já trouxe o endereço pra gente aqui. Quando formos fazer, por exemplo, um boleto para ele, ou alguma coisa relacionada com vendas, ele vai solicitar pra gente um endereço de cobrança. Então, se esse endereço aqui for o mesmo, já indico para você que marque aqui a opção de utilizar o mesmo endereço para os demais, e ele já replica para você, tanto para entrega como para cobrança, o mesmo endereço informado aqui como principal. E de mais importante também ali, para a gente fazer um cadastro simples de cliente fornecedor, seria aqui a questão do contribuinte de ICMS, a gente marcar se o cliente é ou não contribuinte de ICMS, pensando na questão de notas, né? Se você emite nota, essa informação aqui ela é obrigatória. Se você não emite nota, essa informação não vai ser tão interessante até o momento. Então, apenas essas informações que você colocou aqui na identificação e no endereço já estariam ali suficientes para você salvar aqui o seu cadastro e depois voltar para preencher mais informações se necessário. Mais uma informação importante aqui
relacionado com o ramo da atividade. Então, se o seu cliente for produtor rural, né, independente sendo pessoa física ou jurídica, se ele é produtor rural, é muito importante que você marque aqui a flag de produtor rural, que posteriormente, quando formos fazer notas, tratamentos fiscais, essa informação aqui ela é importantíssima para garantir que a gente trate da forma correta o fiscal relacionado ao produtor rural. Agora eu vou iniciar para vocês mostrando, né, todos os campinhos, o que significa cada coisa, já que a gente já tem uma base do que seria ali as informações principais para cadastrar um cliente simples ou fornecedor simples. Inicialmente temos aqui o código do cliente ou fornecedor, ele é gerado automaticamente, não apareceu aqui pra gente ainda porque eu ainda não salvei. Ele é sequencial, como a gente consegue ver aqui na lateral. Então, quando eu salvar, ele já vai gerar aqui pra gente com base no último cadastrado. Temos a opção de ativo e inativo. Se estiver ativo, conseguimos movimentar esse cliente no sistema, se estiver inativo, não conseguiremos. Temos aqui a opção de pessoa física e jurídica, né, que vai também ser diretamente utilizada essa informação aqui para a gente saber se vamos usar CPF ou CNPJ. Temos a classificação, como eu comentei, se é um cliente, um fornecedor ou ambos. Existem tratamentos internos que podemos colocar nas operações que a gente só vai conseguir utilizar, por exemplo, clientes na operação X e só fornecedores na operação Y, ou até mesmo ambos ou todos, né? Então, por isso a gente consegue fazer esse tratamento, também é interessante para puxar em relatórios, depois quais são os seus clientes, seus fornecedores. Então, a gente consegue classificar e separar o que é cliente, o que é fornecedor, ou até mesmo o que é ambos. Alguns clientes, inclusive, eles optam por cadastrar todos os clientes e fornecedores como ambos, também é da preferência do cliente, mas temos a forma de classificar dessa forma aqui. Temos a opção de bloqueado ou não. Se marcarmos como bloqueados, a gente não consegue fazer vendas para esse cliente. Então, é uma opção também, caso seja necessário de última hora, depois de analisar algo rapidamente ali, bloquear esse cliente. Então, a gente já consegue marcar ele aqui como sim. A razão social, né, que já preenchemos ela aqui, seria o nome do cliente. E depois o nome fantasia dele, que seria o nome tratado popularmente pelas pessoas ali, o nome fantasia da empresa. O CNPJ, né, que quando a gente já marcou, quando a gente preencheu ele aqui e apertamos nesse botão aqui, ele já trouxe pra gente várias informações, então o CNPJ é importantíssimo. Temos a opção de tipo de cliente. Então a gente tem aqui cadastrados alguns tipos de cliente e a gente pode associar aqui ao nosso cliente. Podemos cadastrar, inclusive, mais tipos de cliente. Então, pode ser que meu cliente ele seja meu cliente final, ou se não, ele é uma automotiva, ele é algum membro do governo, algum órgão do governo, ele é voltado a bancos. Isso aqui também é para classificar e, principalmente, nichar qual é o cadastro do seu cliente. Se você quiser um relatório disso depois, a gente consegue entregar para você um relatório sobre isso. Então, se você quiser separar, você consegue separar o seu tipo de cliente com essa ferramenta aqui. Ela não é obrigatória, mas é interessante para essa função. Por padrão, temos aqui na nacionalidade brasileira, mas também conseguimos cadastrar clientes estrangeiros. Então, se ele for estrangeiro, já não vai obrigar mais o CNPJ, mas sim um ID estrangeiro, né? Algum código que é usado fora do nosso país para identificar esse cliente. Aqui temos a inscrição estadual e municipal, então a gente preenche ela aqui, principalmente a estadual é muito importante quando você for emitir notas para esse cliente. Se ele tiver uma inscrição estadual, mas você não estiver informando ela, não vamos conseguir emitir nota. E a municipal também é muito importante, temos a opção de preenchê-la aqui. Temos aqui data de criação, usuário de criação, data de alteração e usuário de alteração. Quando a gente cadastrar esse cliente e salvar ele aqui, ele vai marcar pra gente aqui qual foi o dia que criamos esse cliente e quem foi que criou. E depois ele também consegue, como uma forma de log, né, guardar pra gente quem foi a última pessoa que alterou esse cadastro e em que momento é que essa pessoa alterou. Logo em seguida temos aqui a aba de endereço, como já comentei com vocês, né? Temos o endereço principal, o endereço de entrega, pode ser que seja diferente, e também o endereço de cobrança e pagamento. Então, se você utiliza o mesmo endereço para as três opções, você já marca aqui essa opção, que ele já vai replicar para você para as três opções.
Inclusive o endereço de cobrança e pagamento é importantíssimo, né? Quando a gente for fazer emissão de boleto, por exemplo, se não tivesse o endereço aqui cadastrado, não conseguimos fazer a emissão do boleto. Temos aqui a aba de dados adicionais, né? Como o próprio nome diz, não são campos obrigatórios, mas são interessantes, porque a gente consegue preencher aqui com o telefone residencial do cliente, telefone comercial também, telefone celular, fax do cliente, e-mail, website do cliente e também um e-mail para nota. Esse aqui é muito interessante porque a gente consegue colocar aqui qual é o e-mail que a gente gostaria de enviar a nota, usando o processo de envio de e-mail diretamente pelo sistema para o cliente. Então, o e-mail que você preencher aqui será o e-mail que vai receber a nota se você usar o processo de envio de e-mail de nota pelo sistema. A gente pode colocar, inclusive, mais de um. Basta você separar com ponto e vírgula aqui, que ele já vai salvar a informação para você e enviar para essa pessoa. Mas também temos uma opção, depois de envio de e-mail também, que seria o envio de e-mail por contatos. Depois isso aqui é um assunto para um outro vídeo, mas a gente vai passar pelo contato, vou mostrar brevemente para vocês. Temos aqui a opção de disponível CRM, por padrão ela já vem marcada, não faz mal ela estar marcada, porém o disponível CRM, ele é voltado a integrações de CRM, especificamente temos uma integração de CRM, então se esse cliente aqui ele for integrar, ou seja, se esse cliente aqui for ser cadastrado automaticamente também lá no CRM, essa opção precisa estar marcada. Quando você alterar alguma informação também e quiser alterar lá, essa opção também precisa estar marcada. E aqui vai mostrar a data da última integração desse cliente lá no CRM, caso vocês utilizem a nossa integração que temos com o CRM. Temos aqui a opção de limite de crédito e saldo. Esse limite de crédito ele é baseado em quanto que a empresa pode dar de crédito a esse cliente sem que ele pague. Então vamos supor que o cliente consegue comprar ali com a empresa um valor de 30 mil reais que ele tem de crédito com a empresa, Conforme for tendo as movimentações e a gente dar esse limite de crédito para o cliente, a gente clicar nesse botão aqui, ele vai dar o saldo pra gente conforme as movimentações, né? Que seria a continha ali, né, do limite que ele tem, menos a quantidade que ele já usou do saldo dado a ele, que seria aqui o saldo restante dele no sistema. Logo, aqui, a próxima opção que temos é os dados fiscais. Temos aqui a natureza jurídica, se ela é pública, privada ou cooperativa. Então, conseguimos também colocar essa informação referente ao nosso cliente. Temos também referente ao regime tributário. Essas informações não são obrigatórias. O que realmente é obrigatório e importante aqui, principalmente pensando em nota, seria o que eu comentei do contribuinte, né? Contribuinte ou não contribuinte. Temos também a opção para você preencher inscrição SUFRAMA, o porte do seu cliente, se ele usa desoneração. Isso aqui é importante também para notas, mas são para casos específicos, né? Então, se você tem um cliente que utiliza desoneração e isso precisa ir na nota, então você precisa marcar que ele usa desoneração e falar qual é o motivo da desoneração deste cliente. Temos também a opção de informar o NIRI, a data de abertura desse cliente, da empresa, né, no caso, qual é a seção do NIRI, né, com base no NIRI preenchido, e também o KNAI principal. Aqui na lateral temos o ramo de atividade, você pode marcar aqui um ramo de atividade para o seu cliente, lembrando que é muito importante, se o seu cliente for produtor rural, que você marque que ele é produtor rural, pois temos tratamentos específicos para produtores rurais. Logo adiante temos aqui lançamentos financeiros. Essa aba aqui, não temos ainda informações aqui, vou mostrar para vocês um caso depois com lançamentos financeiros. Mas como a gente ainda não salvou esse cliente aqui, não vão ter lançamentos financeiros voltados a esse cliente. É uma forma mesmo de rastrear quais os lançamentos financeiros este cliente aqui apareceu. Então, por hora não temos ainda, mas vou mostrar para vocês depois um outro caso. Aqui temos um exemplo dos lançamentos financeiros, né? Peguei um cliente que ele já tem movimentações e aqui nas movimentações a gente consegue ver, né, que temos movimentações tanto de pagar como receber deste cliente, lançado diretamente para ele. A gente consegue ver informações como data de emissão, data de vencimento, a previsão da baixa, até mesmo uma data de baixa, o valor que está envolvido nisso, outras informações aqui. E a gente consegue ver também qual que é o código do lançamento. E a partir desse código do lançamento, que ele é único e não tem como repetir, a gente consegue ir lá no lançamento financeiro e procurar justamente por esse código aqui para encontrar o lançamento financeiro voltado a este cliente. Aqui em anexos temos outras opções também.
temos os dados padrões, então a gente consegue preencher aqui, vamos supor que toda vez que a gente movimentar esse cliente no sistema, a gente vai ter ali, a gente vai usar o mesmo representante por padrão, já vai aparecer ali na operação, por padrão aquele representante, porque ele já está ligado totalmente a esse cliente, ou senão esse cliente aqui, toda vez que ele vai comprar comigo, ele tem um vendedor que já trata com ele por padrão, já é sempre aquele mesmo vendedor. Às vezes até mesmo pensando em cartelas de clientes para cada vendedor, né? Então, temos a opção aqui de você marcar aqui, selecionar qual seria o vendedor representante padrão, o vendedor 2 também. A transportadora padrão, às vezes, vamos supor que você sempre envia por correio para este cliente. Então, dá para colocar aqui também, já vai direto para a operação quando você criar ela. A questão também de centro de custo e receita, né? E também a questão da natureza orçamentária também pode colocar por padrão se você optar por isso. Temos também a forma de pagamento. Pode ser que ele sempre pague numa forma de pagamento específica, que já é combinada. Já podemos colocar padrão aqui também, essa forma de pagamento. A questão do frete, né? Se sempre vai ser CIF ou se sempre vai ser FOB. Temos também um desconto máximo para venda e também para compra. Pensando aqui no caso de fornecedores, né? Então teria ali a questão da compra. Então a gente tem esse desconto, né? Temos tabela de preço. Pode ser que esse cliente meu, ele é de um nicho diferente, de algo selecionado, em que o preço que eu ofereço para ele é diferente. Então eu posso colocar por padrão uma tabela de preço para ele. Pode ser que ele é um parceiro meu, eu vendo mais barato, então tem uma tabela de preço específica para parceiros, e aí eu preciso associar aqui, toda vez que esse cliente que for comprar comigo, não é o valor que eu utilizo, por exemplo, para vender no balcão, então temos essa opção. Temos aqui a destinação do material, então posso pôr também como padrão, toda vez que for esse cliente aqui envolvido, ele vai estar comprando para usar e consumir, ou senão ele vai estar comprando para revender. Isso aqui é importante e interessante, até mesmo pensando na questão da emissão de notas, né? Pois a destinação do material, ela é utilizada para a gente conseguir buscar as CFAPs depois. Temos também, por padrão, condição de pagamento de venda e também condição de pagamento de compra, pensando em fornecedores aqui e aqui pensando realmente no cliente, né? Então, se tiver alguma padrão também, a gente já pode colocar ela aqui. Vamos supor, toda vez que meu cliente compra comigo, ele paga em 12 vezes. Então, consigo colocar aqui que ele paga em 12 vezes. Vou salvar aqui o cliente para mostrar para vocês que temos a opção de conta caixa padrão. Então, também eu consigo cadastrar aqui uma conta caixa padrão para o meu cliente. Toda vez que envolver este cliente aqui, vai estar tratando da conta X da minha empresa. Então, eu consigo associar ela aqui também. Isso, inclusive, separando por filial. Temos a opção também de dados bancários. Esses dados bancários aqui, mostrando rapidamente para vocês, eu consigo cadastrar aqui os dados bancários do meu cliente. Consigo cadastrar a chave Pix, informações interessantes. Mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Vou mostrar para vocês também que temos aqui a opção do histórico. Depois que a gente salva este cliente, né, eu salvei para mostrar para vocês agora há pouco, já gerou aqui, né, o código dele. E a gente consegue salvar um histórico aqui. Então, vamos supor que eu preciso anotar alguma coisa importante que aconteceu em algum dia específico. Eu consigo incluir históricos aqui e depois todos que tiverem acesso ao cadastro de cliente e fornecedor conseguirão ver. Então, vamos supor que eu vou colocar que tivemos um problema com esse cliente, né? Então, vamos lá. Vou anotar aqui, problema com o cliente. Vamos supor que ele reclamou sobre a transportadora. Aí, quando eu clico aqui em incluir histórico, ele já marca para mim quem que salvou esse histórico, em que momento foi salvo esse histórico e também qual foi a anotação que a pessoa colocou ali. Então, ele já salva aqui pra gente, depois a gente, quando tiver mais históricos do que a gente consegue ver nessa tela aqui, a gente tem a opção de ir rodando aqui para baixo para conseguir ver os outros históricos salvos pelos usuários ali que estão mexendo com esse cliente. Depois temos aqui o contato. Isso aqui também é assunto para um outro vídeo, mas resumidamente conseguimos cadastrar aqui contatos que estão voltados a esse cliente. Pode ser que eu cadastrei ali uma empresa, né? E dentro dessa empresa, eu posso cadastrar os contatos dessa empresa. Por exemplo, uma pessoa da diretoria, uma pessoa do comercial, alguém do financeiro, pensando principalmente
às vezes ali em proposta. Toda vez que for uma proposta, vou mandar pro time do financeiro dessa empresa analisar e ver se eles vão querer comprar. Ou até mesmo de compras, né? Também faria sentido. Então, eu consigo cadastrar vários contatos aqui, colocando e-mail, e depois eu consigo, inclusive, usar o processo de envio de e-mail e selecionar para qual contato eu gostaria de enviar determinada proposta, determinado pedido ou outro tipo de relatório que o sistema também pode te oferecer. Temos também aqui a opção de relacionamento. No relacionamento também é um assunto para um outro vídeo, mas resumidamente a gente consegue relacionar um cadastro de cliente com outro, e depois falando qual é o tipo de associação. Isso aqui é muito utilizado principalmente para contratos, quando eu preciso falar que determinada pessoa é casada com determinada pessoa, então a gente cadastra os dois aqui e depois a gente coloca que eles são casados, né? No tipo de relacionamento colocaremos cônjuge, por exemplo, e aí a gente consegue colocar que foi uma comunhão universal de bens, parcial de bens, né? E assim por diante. Isso é muito importante, principalmente porque nos contratos normalmente é colocado, né, qual é o tipo de associação, se eles são casados, em qual regime, né? Isso também pensando na questão de sócio e proprietário. Posso cadastrar uma empresa e cadastrar uma pessoa e associar que essa pessoa ela é dona dessa empresa. Então a gente colocaria ali que ela é sócia proprietária, ele pode ser sócio ou sócio administrador. Isso também, reforçando, né, isso aqui é muito utilizado para contratos. Então, quando a gente precisa relacionar alguém ali no contrato, normalmente o relacionamento é feito por aqui para depois puxar lá no contrato. Temos também as movimentações do cliente. Não vai ter nada aqui ainda, porque a gente acabou de cadastrar esse cliente, mas vou mostrar um caso para vocês de movimentações. Conforme eu for utilizando esse cliente nas operações, depois vai aparecer aqui pra gente onde esse cliente apareceu nas operações. Se ele apareceu, por exemplo, numa proposta, num pedido. Tem um exemplo também com as movimentações do cliente. Eu vim aqui nos filtros, né? Vim em todos para conseguir visualizar tudo. E temos aqui movimentações com esse cliente, tanto nas entradas como nas saídas. Temos propostas para ele, pedidos. Conseguimos ver o status em que está a operação. Operações saturadas, operações em aberto. Os valores e quantidades, os produtos envolvidos, e aqui a gente consegue ver a operação e o número dela. Então também conseguimos entrar na operação que está indicando aqui pra gente, né, procurando pelo número que temos aqui, e vamos conseguir ver também a movimentação desse cliente direto lá nas operações. Temos também a unidade, isso aqui é voltado ao módulo de projetos. Conseguimos associar um cliente a uma unidade cadastrada. E também temos aqui os campos complementares. Eu clico aqui, ele não está abrindo, mas é justamente porque a gente não tem nenhum campo complementar cadastrado para cliente fornecedor. Mas caso a empresa opte ou precise de um campo complementar para clientes e fornecedores, a gente cadastra esse campo, né? E aí você vai preencher a informação do campo criado aqui, né, vindo em anexos, campo complementar. Vai aparecer para você os campos que você tem disponíveis para cliente e fornecedor cadastrados, né? Os campos complementares, eles são cadastrados e criados, parametrizados pela gente, quando o cliente ele vê que nenhum desses campos mostrados aqui atende o que ele precisa. Às vezes ele precisa colocar uma informação muito específica que não tem por padrão no sistema, então a gente cria um campo para ele, para que ele consiga preencher a informação ali. Então, por isso, teríamos ali o campo complementar também.